Aí, mais um conceito, né? Está em aberto, ou melhor, está em projeto, né? Maneira como ele escolhe estar no mundo, o que se permite ser através da sua liberdade, sendo que as escolhas podem ser feitas em função do futuro ou em função do passado, né? Escolher o futuro envolve ansiedade, associada ao medo do desconhecido. E escolher o passado envolve a culpabilidade, associada à consciência das possibilidades perdidas, né? Só para falar mais um pouquinho, o Cortella, você conhece, né? O filósofo Cortella, professor, né? Ele citou em uma palavra dele que, né, assim, o ideal seria que a vida nossa fosse igual a um carro e o carro, o retrovisor é pequenininho, que é o que a gente utiliza para ver o passado, né? E o para-brisa é grande, que é para a gente ver melhor o nosso futuro, né? Então a gente, nesse presente, né, a gente escolheria melhor. Então a gente tem que pensar pouco, vamos dizer assim, no nosso passado, e, né, focar bem o que, que eu quero pensar e vislumbrar um futuro maior ali, com várias possibilidades, né? Assim, Sim. É um pouco disso que a gente entende nessa abordagem, né? Que o ser humano é um ser histórico. Ele é temporal, né? Porque ele vem durante um tempo e daqui a pouco ele morre. O que vem depois não sabemos. Mas ele é temporal e ele é histórico. Ele tem um passado, ele tem um presente, ele tem um futuro. E ele, inclusive, está dentro de uma historicidade mais ampla. É diferente, por exemplo, nasceu no Brasil em 2020, né? E ter nascido, sei lá, em 1950 na Rússia, né? Isso uhum, influencia de alguma forma no desenvolvimento humano. E aí, na vida da pessoa, é um pouco disso, né? Ela tem esse somatório de coisas que ela já viveu, que vai formando o passado, tem isso que é o que ela tem de massa moldável, digamos assim, que é o presente, que é onde dá para a gente fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo se projetar em direção a esse futuro, né, nesse sentido, inclusive, de buscar, né, aquilo que no presente você vai identificando como mais autêntico, como correspondente ao seu desejo, à sua vontade, à sua necessidade, inclusive com contribuições desse passado e do que ele trouxe, né, de potência ou de limitação, digamos assim. E aí, por exemplo, na história do filme, parece que o Truman fala um pouco desse futuro dele quando ele pergunta para o amigo, mas nunca te dá ansiedade, não te dá um comichão, né? E é uma coisa, por exemplo, que o amigo parece não ter. Ele fala, mas eu vou para onde? uhum. Mas o Truman parece que está nesse movimento de se projetar, né? Que é o que a gente fala de transcender. Não é transcender, né? Virar um espírito, sair voando. Mas Uhum. transcender de não se limitar a essa concretude, ao aqui e agora. O aqui e agora é importantíssimo para fazer o projeto, mas ele não limita, não te restringe, pelo menos no campo da possibilidade, né? Sim. Às vezes a gente vê que, inclusive, no adoecimento psíquico, muitas vezes o que acontece é justamente esse enrijecimento, seja nesse passado, seja num excesso de futuro, né, uma dificuldade de perceber o que está acontecendo aqui agora. E aí, no caso do Truman, por exemplo, a gente vê quando ele reabre, né, aquele baú de memórias, porque ele encontra com o Uhum. suposto pai na rua, né? E aí parece que isso instiga ainda mais. Ele já estava nesse movimento, né? Depois da história do refletor, enfim. E aí aparece um pai que é mais uma familiaridade que se rompe. Mas meu pai não tinha morrido, né? E aí ele retoma esse baú de memórias e é inclusive ali que a gente vai ver memórias da infância, e aí quando aparece na pessoa da Silvia, e aí para mim, pelo menos, parece que essa história de um certo questionamento vem justamente com esse encontro da Silvia, que é ela que dá uma certa notícia de que tem algo diferente, que ele poderia projetar uma coisa diferente para a vida dele. E aí, na atua, inclusive, né, como você disse, que eles literalmente jogam a esposa dele em cima dele para cumprir aquele roteirinho que ele já tinha estabelecido. Ao passo que o Truman já parecia estar projetando uma coisa diferente, né? E a Silvia, de certa forma, corresponde a isso. Ela, inclusive, tenta avisar para ele.
E aí ele já fica com isso. E é quando, inclusive, a gente entende, né, essa procura dele pelas Ilhas Pirre, o que, que é que ele está querendo ir para o Uhum. outro lado do mundo, né? E a gente percebe, às vezes, isso no campo das relações humanas acontecendo muito também, porque, como eu disse, a gente fica, às vezes, nesse sistema, né, familiares, tem o sistema da escola, do trabalho, então a gente acha que o mundo é aquilo ali, né? Parece que toda possibilidade que existe no universo é aquilo ali. E às vezes a Uhum. gente conhece uma pessoa que vem de um lugar diferente, a gente viaja para um lugar diferente, e a gente percebe que aquilo ali se amplia de uma certa forma. E aí também existe, com relação a isso, uma certa dificuldade de algumas pessoas, e isso a gente percebe muito, de lidar com esse diferente, né? Às vezes por estar restrito a esse mundo de onde vem, que a pessoa acha que é o único que existe, e encontram também, né, justificativas para esse diferente. Não é à toa, por exemplo, que quando a Silvia tenta avisar, a justificativa que o show dá para o Truman, ah, não, ela é doida, ela é esquizofrênica, ela imagina coisas. E a gente percebe isso no dia a dia da prática, assim, também, né? Uma Uhum. pessoa que às vezes tem uma compreensão diferente do mundo, tem vivências diferentes. Ah, não, ou é muito doida, é muito chata. Eu acho interessante o tipo de personagem, inclusive, que eles colocam como os personagens que tentam mostrar essa verdade para ele, né? É Uhum. o mendigo, é a criança, quando ele, em determinado momento, entra no ônibus, né? A criança que fala, ah, mas ele não é o Truman. E a suposta louca. Então, se a gente for ver na nossa prática real, criança às vezes fala, nossa, criança fala demais. Aí o mendigo fala, só fala besteira, doido, não sabe o que é verdade. Então são essas pessoas que nos dão notícias de mundos diferentes, concepções de vida diferentes, momentos de vida diferentes, né? Que logo são captados por essa explicação de anormais, de fora da curva, digamos assim, e muitas vezes não são vistos como sendo mais uma possibilidade de existir mesmo, né? Uhum. Bacana, Thaís. Aí a outra cena que eu separei, você já até comentou um pouquinho, que é da esposa, né? Eles estão discutindo alguma coisa, ela sempre chega com um produto e faz né, um comercial. Você já viu a faca? Ela corta, ela roda, ela voa, ela sei lá o quê. Uhum. Até chegar na parte que o Truman já não tá por aí do que chocolate. Eu falei, mas que é isso, gente? Pra que você trabalha para esse chocolate? Uhum. É Não faz o assim, menor sentido, né? é uma coisa bem forçada, né? Uma coisa bem que mostra que não Sim. tá tendo autenticidade nessa vida aí, né? Assim, que Uhum. é o que tá faltando, né? E talvez é um motivo até que explique ele que já começa a fazer coisa escondida, né? Porque ele vai lá no Sim. baú lá para mexer naquelas fotos escondidas, a esposa vendo, tem que correr, apagar. Ah, não, eu tô só consertando o trem. Quer Uhum. dizer, se o meu projeto de vida tá me trazendo sofrimento do jeito que tá, e eu tô tentando mudar esse projeto de vida, ou seja, tentando ser autêntico. Quem tá ao meu redor não contribui, não colabora, a gente acaba começando a buscar o nosso caminho, aos pouquinhos, né? Isso. Então, assim, mais pra frente a gente vai voltar nesse assunto, que eu acho que ele é bem bacana, assim, pra quem tá assistindo mesmo, pensar, né, na própria vida, vamos colocar assim, né? Uhum. Aí só, né, mais uma parte de teoria. Autenticidade implica aceitar a condição humana tal como é, vivida, e conseguir confrontar-se com a ansiedade e escolher o futuro, reduzindo a culpabilidade existencial. A autenticidade caracteriza a maturidade no desenvolvimento pessoal e social, né? Dá uma fechada nisso que a gente falou. Isso. É um pouco do campo do ideal que a gente trabalha, né? Que é a pessoa dar conta mesmo, assim, de entender que realmente a vida é difícil, não tem sentido, mas que dá para construir algo com isso. Dá para, inclusive, de alguma forma, manejando essas limitações concretas mesmo, né? Eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para criar, mas isso não significa que você precisa ficar restrito nisso. A gente não, claro que não trabalha no campo do faz de conta, como se isso fosse muito fácil, né? É um processo mesmo,
Até porque, como a gente está vendo no caso específico aí do filme, a gente nasce, às vezes, com o mundo todo já meio que projetado daquele jeito para você ir contra isso, né? E fazer uma escolha diferente. Às vezes é difícil mesmo, precisa de apoio, inclusive. E a gente nota que no personagem ele não tem. Né? Na família dele ele não tem, ou na amizade não tem, as pessoas falam que ele está mentindo, né? E é complexo mesmo. E a gente vê, né, inclusive, que às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes, elas chegam no tratamento com um psiquiatra, com uma psicóloga, justamente nesses momentos de crise. E às vezes é isso, né? Quem tá de fora fala, tá endoidando, tá tendo um colapso nervoso, né? E a gente percebe que é isso, às vezes a pessoa tá num momento de crise existencial mesmo. E essa crise existencial, claro que ela se manifesta de diversas formas, né? Às vezes é uma dor de cabeça que não passa e não tem uma suposta explicação orgânica para isso. Ah, crise de choro, às vezes um ataque de pânico, ou então um surto psicótico mesmo. Isso varia muito de acordo com cada história, com cada pessoa. Mas aí quando a gente vai vendo as minúcias, tem muito disso. Aquele ambiente não está fazendo mais sentido, a pessoa não se sente pertencente, o mundo não parece mais um lugar acolhedor, familiar, as coisas não estão funcionando da forma como parece ser melhor para aquela pessoa. Uhum. E aí o cuidado é justamente ir junto com essa pessoa, tentando encontrar, então, o que esse momento de crise está indicando, que não está indo muito bem, que não está muito legal, e o que ela tem de recurso para ir tentando modificar um pouco esse ambiente, esse projeto de vida dela mesmo. Uhum. Aí a gente vai na cena, né? A gente até abordou um pouquinho, que é quando o Truman, né, é criança, tá com o pai, né? E o pai cai na água e some, né? Assim, ele acha que o pai morreu, né? Fica assim. Isso. Aí eu coloquei, né, uma definição. Perturbar-se é uma possibilidade do existir, né? Assim, coisa que a gente hoje em dia não está permitindo. A gente não pode ter ansiedade para nada, né? Assim, Sim. o luto, assim, é incrível, assim, quantidade de vezes que eu atendi, o paciente, às vezes, o familiar, assim, uma mãe, alguém morreu ontem, a família já está levando no médico, já querendo remédio, uma coisa assim. Que a gente vai Exatamente. trabalhar com essa pessoa, né? É uma coisa complicada mesmo, né? Uma coisa que é da natureza humana mesmo, né? Sofrer por alguém, né? Que faleceu, né? Assim, ou um término de alguma coisa, perder um emprego, enfim, algo que deu errado, né? Algum acidente, enfim. Aí, né, Perfeito. complementando, assim, né, as perturbações mentais são vistas como aspectos, né, integrados na totalidade da existência individual, expressões parciais das modalidades de construção do seu mundo. A valorização da dignidade existencial opõe-se às classificações psiquiátricas. Eu achei bacana a gente falar um pouco sobre isso, justamente pensando nessa questão de dar diagnóstico, né? Assim, que é assim, como é que a gente tira, né? Vamos pensar em outras áreas da medicina, né? Vamos supor, a pessoa está com, sei lá, uma pedra no rim, tá dando dor. Você consegue lá muito bem separar o que é pedra e o que é corpo, vamos colocar assim, né? Isso. Agora a pessoa está com uma ansiedade, onde que eu vou tirar isso? Né? Como se tivesse algo que fosse lá naquele local e tiraria essa ansiedade, né? Isso. Por mais que a gente tente achar algum local do cérebro que sinta aquilo, né, ou que trabalhe com aquilo, cada vez que passa a gente vê mais que são várias partes do cérebro, né, que trabalham com aquele sintoma, aquela emoção, né? Então não tem como separar. Nunca vai existir algum remédio que vai agir naquilo, né, assim. Exatamente. É a proposta mesmo dessa abordagem, né? Não é à toa. Eu volto a dizer que ela, inclusive, vem como uma contraposição e segue firme, né? Como uma alternativa, inclusive, a esse incentivo, né? Que a gente tem hoje em dia. A gente vê
As pessoas, inclusive, chegando, né, não só pode ser psiquiatra, só pode ser terapia cognitivo-comportamental, que são algumas abordagens que às vezes correspondem muito a esse imperativo do imediatismo, de encontrar, como você falou, né, uma explicação num lugar específico. Então, assim, é compreensível, inclusive, né, uma pessoa que está em sofrimento, ela quer uma resposta. Ela também tem essa demanda de falar, mas me fala onde é que está o erro para eu poder consertar, ou inclusive põe para a gente, né, para você consertar para mim, me dá um remédio para sarar isso aqui. Mas essa coisa do perturbar-se, a gente trabalha nessa perspectiva que ela é uma possibilidade para qualquer um de nós a qualquer momento, que isso, inclusive, é inerente. Como você falou, sabe? É um ilusório você achar que vai viver a vida sempre pleno e feliz e num mar de rosas o tempo todo. E às vezes a gente vê que o sofrimento vem justamente numa frustração nessa expectativa. E fica mais complexo ainda porque a gente vive na sociedade que incentiva essa felicidade o tempo todo, essa imediaticidade quando alguma coisa não vai bem, esse desejo de querer rapidamente consertar aquilo, né? Até para sermos produtivos, né? Porque uma pessoa que está de luto, por exemplo, como você disse, às vezes ela demanda um tempo para se recuperar. Mas imperativo não, fica bem logo, fica feliz logo para você continuar sendo produtivo. A própria dificuldade, como a gente falou um pouco já, de lidar com a própria questão da finitude, da limitação da vida humana, do fato de que vamos morrer a qualquer momento. Então, essas coisinhas que vão dando notícias que não é porque a gente é ser humano que a gente dá conta de tudo, que a gente não tem controle de tudo o tempo inteiro, é que vai causando essa angústia, que às vezes causa adoecimento, inclusive incomoda se alguém está vivendo isso, porque aí o outro quer rapidamente consertar e resolver isso. Né? Então, por exemplo, algumas abordagens entendem, né? Eu uso a perspectiva da psiquiatria, lembrando, inclusive, que a psiquiatria também tem diversas formas de compreender, mas essa psiquiatria mais mecanicista, muito voltada nessa tentativa de encontrar uma parte específica que responde, explica tudo, enfim. A perspectiva traz essa explicação, né, de que é um mau funcionamento orgânico, bioquímico e tudo mais. Na abordagem que a gente trabalha, a gente não ignora isso. Não significa que a gente não entenda, inclusive, que pode ter realmente um adoecimento físico, orgânico, enfim. Mas a gente não se limita a isso. No cérebro por si só, como você falou, não explica isso. Até porque é muito difícil, até os próprios estudos, né, dizer exatamente que não, com certeza, é essa parte, então atua daquele outro jeito que aí resolve. Até porque, como nessa perspectiva, a gente entende o ser humano como um todo. Então, se de fato houver um adoecimento cerebral, digamos assim, não é só o cérebro que vai ficar doente. A pessoa vai ficar doente, as relações que a pessoa estabelece vai ficar doente. Da mesma forma, o contrário. Se a pessoa quebra um pé, fica difícil dela locomover, então a vivência corporal dela já muda, as relações dela mudam, porque ela já não consegue ir a pé na padaria, por exemplo, encontrar o padeiro. Então, a gente não faz, inclusive, essa separação, essa dicotomia mente e corpo. Né? Mente como se fosse dentro do cérebro, é tudo uma coisa só. Eu brinco, às vezes, com o pessoal que eu atendo, quando você está feliz, não é só seu corpo que fica feliz, quando você está triste, não é só sua cabeça que está triste. Né? A gente percebe uma pessoa com depressão, por exemplo. O corpo parece que está pesado, as relações ficam afetadas porque a pessoa não consegue se relacionar, ou porque briga com todo mundo. Então, é um adoecimento complexo, é uma existência inteira que está doente. Né? Então, essa perturbação para a gente é uma possibilidade para qualquer um de nós. É, inclusive, um fato, é um fator humano, uma angústia inerente à existência. E quando ela vem, esse adoecimento, inclusive, aparece, é tudo que adoece. Né? A gente, volta a dizer, a gente não ignora o fato de existirem mesmo as chamadas doenças psiquiátricas, né? A gente reconhece, inclusive, a importância de se estudar, de querer compreender cada vez mais,
Mas isso que a gente tem de informação não é o objetivo em si. Não é o diagnóstico, fechou o diagnóstico, pronto, já entendemos tudo, já sabemos explicar essa pessoa, a gente já sabe como atuar. É o que a gente fala de uma. É um meio para você conseguir ter mais informações, entender um pouco mais do que pode estar, né, acontecendo com aquela pessoa, mas não limita a pessoa, não é o resultado último, não é o objetivo final. Uhum. Então vamos prosseguir, Tamires. A gente já até abordou, né? A gente até falando já até antecipadamente a cena que É. o Truman e a esposa tem aquela briga mais feia, né? Assim, né? Uhum. Que ele quer viajar, ele fala, não, vamos, a gente larga tudo, a gente deixa tudo, e ela já começa a querer limitar. Não, mas tem a conta, tem a hipoteca, tem sei lá o quê, e a gente já tem um filho, e a gente já não é novo. Uhum. De uma forma bem marcante, assim, né? Aí a gente Isso. dá para fazer até uma analogia disso com o mundo capitalista que a gente vive, né? Assim, é um ciclo vicioso, assim, né? Eu estava assistindo, né, assim, esse fim de semana aquele filme do Pequeno Príncipe, né? O Uhum. último desenho. Aí tem uma cena que um personagem ele tem muito dinheiro, ele fala, aí o Pequeno Príncipe pergunta, mas por que você detém esse muito dinheiro? Ele fala, para me comprar estrelas. Mas para que você quer ter tanta estrela? A gente, né? Podia ter uma, não, mas quanto mais estrela eu tenho, mais dinheiro eu vou ter. Aí, mais dinheiro eu tenho, eu vou ter mais estrela. E mais estrela eu tenho, eu tenho mais dinheiro. E fica nisso, né? Assim. Teve um estudo, assim, uns 10 anos atrás, em um artigo, né? Isso é até bacana a gente falar. Assim, os valores hoje estão, assim, não tem como abordar, né? Tem crise e tal. Mas eles chegaram a um valor do tipo assim, sei lá, R$ 2.000, por exemplo, que se a pessoa ganhasse esse valor X, ela conseguiria comprar comida de qualidade, pagar né, a parte de alimento, de roupa, enfim, bens O básicos, assim, essencial, o né? essencial, conseguiria pagar a casa, né, enfim, ou aluguel, ou a hipoteca, enfim. Teria um carro popular, ela conseguiria né, viver a vida dela. Mas que a partir desse valor, se ela ganhasse mais, ela teria os mesmos bens, mas com um valor maior, com uma marca, né, uma roupa de marca, enfim, o que muda é isso. Né? Aí já coloca mais uma definição. O indivíduo não pode escolher as limitações da sua existência, mas pode escolher os modos de confronto com essas limitações, né? Ou seja, como é que ele Isso, se é confronta com elas, que é mais ou menos perfeito. Acho que resume a isso, citação né? casou bem, porque eu me lembrei, inclusive, de uma fala muito legal de uma professora, que ela fala, né, que essa liberdade que a gente trabalha na perspectiva do existencialismo, nessa abordagem da psicologia, de ter, é liberdade para. Isso não significa dizer, o ser humano é livre, então ele vai nascer aqui no Brasil, ele vai conseguir ser completamente diferente né, do que a gente percebe. Não é bem assim. Né? As pessoas, a gente tem mesmo limitações, até pelo lugar onde a gente mora, da onde a gente nasceu, o sistema familiar, enfim. Restrições existem, de fato. Existem restrições e existem, inclusive, essas demandas, como você está dizendo, que às vezes funcionam, inclusive, como restrições. Né? Então, se o jovem está chegando ali perto da idade do vestibular, é como se só existisse a possibilidade de medicina, direito ou engenharia. Então, a pessoa, às vezes, não consegue sequer ir além disso, né? Você falou muitíssimo bem. Nós estamos falando aqui que é problemático você escolher engenharia ou medicina. Problema nenhum, né? O que a gente está trazendo, que é a defesa dessa abordagem, é exatamente que a pessoa faça a escolha, mas faça uma escolha que, como você disse, consciente e que realmente faça sentido e seja condizente com aquilo que ela realmente quer, né, que é um pouco da reflexão que a gente faz em psicoterapia, por exemplo, é de, vamos supor, a sua escolha pelo curso de medicina.
passou realmente por uma coisa que você acredita, que você gostaria de fazer, ou foi para atender uma demanda dos seus pais, por exemplo, né? E ainda que seja para responder a demanda dos pais, se realmente essa é a sua intenção, se você conscientemente pensou e falou, não, realmente eu escolhi porque era a demanda dos meus pais, mas é porque eu quero atender a demanda dos meus pais, pronto, né? A gente não está aqui para, inclusive, julgar a escolha dos outros. A gente quer incentivar que a escolha seja autêntica, que a pessoa, inclusive, consiga ver para além, por exemplo, da engenharia, do direito e da medicina, e descubra lá um outro curso que deixa ela mais feliz, né? E aí, às vezes, a gente vê, inclusive, que essas limitações nas escolhas perpassam também por um sofrimento, né? Como você falou, por exemplo, às vezes do uso das drogas, sofrimento mental, sofrimento até social envolvido nesse uso. E aí a gente vai refletir com a pessoa, né? As consequências daquilo, o que ela inclusive traz de positivo, que às vezes a gente coloca muito essa coisa da posição ideal, como se houvesse a dicotomia, o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior para o outro. Mas se a pessoa ali, diante do contexto, diante da história, ela pôde fazer essa reflexão e ver que não, a vida dela faz sentido, é bebendo mesmo, sabe, para julgar. Mas que isso tenha sido feito por meio de uma reflexão e que a pessoa percebe, inclusive, que ela dá conta daquilo, né? E aí a gente pode, claro, no momento da psicoterapia, por exemplo, e até mesmo no tratamento psicossocial, por exemplo, de perceber, né, fazer uma certa redução de danos, de manejar de alguma forma que a vida da pessoa também não fique completamente tomada por aquilo, porque, volto a dizer, o que às vezes perpassa um adoecimento existencial é a rigidez, um fechamento de possibilidades. Se a vida que a gente está, né, compreendendo aqui como um espectro amplo de possibilidades, o fechamento diante dessas possibilidades, a rigidez numa única resposta é que pode indicar um adoecimento. Mas se a pessoa escolheu ficar num lugar por escolha, avaliando os prós e contras, tendo inclusive acesso a né, um auxílio, a um cuidado, a um tratamento, que seja então a escolha dela, não nos cabe julgar, mas que ela tenha tido essa possibilidade de ao menos refletir se aquilo de fato corresponde ao que ela quer, né, e que ela dá conta, inclusive. E lembrando sempre que isso advém dessas limitações mesmo.